Amém? share with us Então this abra sua morning. Bíblia comigo. So open up your Bible with me. 2 Samuel. Vou falar novamente, né? Abra sua Bíblia comigo. I'll say it again. Open up your Bible with me. Isso aí, gente. Tá tão difícil as pessoas abrirem a Bíblia hoje que nós temos que celebrar. So difficult to open the Bible nowadays. that we have 2 to celebrate. Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. chapter 23. Quero ler do verso 8 ao verso 12. I want to read from verses 8 to 12. 2 Samuel, Book of 2 Samuel, 23, chapter 23, verso 8 ao verso 12. verses 8 to 12. Diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois deles, Samá, filho de Agé de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhes uma grande vitória. Esse texto que eu acabei de ler, This text I just finished reading ele fala de heróis de verdade. talks about true heroes, Não são personagens da Marvel. not characters of Marvel. Não é um Superman. It's not Superman, Não é uma Mulher Maravilha. not Wonder Woman. Não são super-heróis fictícios They're not fictitious, que nós crescemos contando e ouvindo a história deles. that we grew up hearing about. E muitos de nós, em algum momento da nossa história, gostaria de ser um super-herói. And any one of us at some point in time would have wished to be a Esse superhero. texto nos conta a história de alguns homens This text tells us a story of a few que men de verdade foram heróis who truly were heroes, e que lutaram por uma causa, who fought for a cause, que defenderam uma nação, who defended a nation, porque Deus era com eles. because God was with them. Hoje nós temos vivido um tempo difícil nas nações. Today we have lived a difficult time in the nations. Muitos têm perdido Many have lost a oportunidade the opportunity, de, assim como esses homens que eu li o nome aqui, just as these men that I just read foram about, usados por Deus who were used by God para transformar uma nação inteira, to transform an entire nation. estão se vendendo, They are selling estão se themselves out, corrompendo, corrupting estão themselves, tratando uma causa que Deus confiou a eles de uma forma muito difícil. treating a cause that God entrusted them in a very difficult way. Davi, ele tinha 37 guerreiros. David had with him 37 warriors. Eram 37 homens, era a tropa de elite de Davi. They were his SWAT team. E existe, aqui nós lemos o nome de 3 dos principais guerreiros And we que see the names of the que 3 Davi main teve. warriors that David Eu quero had. falar sobre Samá. And I want to talk about Shammah. Samá era um dos principais guerreiros de Davi. Shammah was one of the main warriors of David. E num tempo difícil, And in a difficult onde time, os filisteus atacavam os israelitas when the Philistines were attacking the para roubar Israelites tudo aquilo que eles produziam. to steal everything they produced, Eles produziam, os filisteus vinham e roubavam deles. they would produce crops and the Philistines would Trabalhavam come and steal them. anos e anos. They worked for years and Os years. filisteus vinham contra eles, roubavam o que eles produziam. And the Philistines would come and steal everything they had produced. E teve um dia que esse guerreiro se posicionou. One day, this warrior named Shammah took a stand. Ele tinha um campo de lentilha. He had a field of lentils. Lentilha é um grão Lentil is a da grain família dos leguminosos. of the legume family. Eu não sei se você estava disposto a expor sua família por causa de um campo de lentilhas. I don't know if you'd be willing to put your family at risk because of a field of lentils. Eu não sei se você estava disposto a expor seus filhos, seus netos, I don't know if you'd be willing to para expose your defender grandchildren and pedaço de children terra to defend a piece of land que produzia um grão como um de feijão. that produced a grain like that of a bean. A lentilha é um grão muito rico em ferro.
Lentil is very strong in iron. Aqui nos Estados Unidos nós comemos muito lentilha. Here in the United States, we eat a lot of lentils. Eu conheci lentilha aqui nos Estados Unidos. I came to know about lentils here in the United No States. Brasil eu não sabia o que era uma lentilha. In Brazil, I didn't know what lentils were. Só sabia da história que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por causa de um prato de lentilhas. I only knew about the story that Esau sold his firstborn rights because of a bowl of E soup você of conhece lentils. bem essa história. And you know this story. Eu quero dizer para você que muitos de nós nos perdemos I want to tell you that many of us lose ourselves na história que Deus escreveu para nós in the story that God has written for us por falta de conhecimento. because of lack of knowledge. E o conhecimento, a Bíblia diz que é a chave para a liberdade. And knowledge, the Bible says, that is the key to Eu freedom. não sei quantos livros você leu durante a tua vida. I don't know how many books you've read in your life. Eu não sei se você lê a Bíblia. I don't know if you read the Bible. Eu não sei se você busca conhecer I don't know if you try to get to e know entender o que está acontecendo à sua volta. and understand what's happening around you. Mas eu descobri que o nosso maior inimigo não é o diabo. But I discovered that our greatest enemy is not the devil. Pastor, nós temos que lutar contra o diabo. But Pastor, we have to fight against the devil. A Bíblia não diz que você tem que lutar contra o diabo. The Bible doesn't say you have to fight against the devil. A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de It vós. says that you have to resist the devil and he would flee from you. Por falta de conhecimento, tem muitas pessoas se expondo numa luta desnecessária. Because of lack of knowledge, many people are exposing themselves in an Eu tenho unnecessary descoberto que o battle. nosso maior inimigo não é o diabo, And I've learned that our greatest enemy is not the devil. não é o pecado, It's not sin, mas a ignorância. but it's ignorance. E se você ler o livro de Oséias no capítulo 4, versículo 6, And if you read the book of Hosea 4:6, a Bíblia diz que o povo perece, the Bible says that the people perish não por causa do diabo, not because of the devil, não por causa do pecado, not because of sin, mas pela falta de conhecimento. but because of the lack of E é understanding. interessante quando você vai ver a analogia da palavra perecer, When you see the analogy of the word perish, você descobre que a palavra perecer significa autodestruição. you see that perish means self-destruction. Quando um alimento não pode ser mais consumido, como que você chama esse alimento? When a food cannot be eaten anymore, what do you alimento call it? Perecível. It's called a perishable Ninguém food. precisa estragar aquele alimento porque ele vai ter um prazo de validade. No one needs to harm it because it has its own expiration date. Então, o que o profeta estava dizendo é o seguinte, olha, So what the prophet was saying was the onde não following. há conhecimento, Look, where there is no as pessoas se understanding, autodestroem. where there's no knowledge, people Não é necessário self-destruct. ninguém vir para destruir It's not necessary for anyone to come and um destroy ambiente it. onde não há conhecimento. Destroy an environment where there is no knowledge. E os próximos dias da sua vida, eu gostaria que você gastasse ele buscando conhecimento, In the next few days of your life, I'd like for you to spend them seeking destruindo a knowledge, ignorância. destroying ignorance. Porque a palavra hebraica para ignorância é Because escuridão. The Hebrew word for ignorance is darkness. Isso significa que And this Satanás, means that Satan ou o diabo, or the devil, ele é chamado do príncipe das trevas, he's called the prince of darkness, ou príncipe da escuridão. prince of the escuridão. darkness. Isso significa que ele governa pela This ignorância. means he governs because of ignorance. Então, se Satanás governa pela So ignorância, if he governs because of ignorance, se o diabo governa onde não há if conhecimento, he governs where there is no e knowledge, quando você é ignorante, você está dando poder ao diabo while you are ignorant, you're giving para power to the governar a sua devil vida. to govern over your life. Nós também precisamos entender que o oposto da escuridão é a luz. Because we need to understand also that the opposite of darkness E a is light. palavra hebraica para luz é conhecimento. And the Hebrew word for Se a knowledge palavra em hebraico para escuridão light is knowledge. é ignorância, if the Hebrew word for ignorant, a palavra em Darkness hebraico is ignorance. para luz then the é Hebrew word conhecimento. for light is Então, Jesus knowledge. ele é chamado Jesus is called de a luz do mundo. the light of the world. Então, quando eu conheço a Jesus So when I get to know e eu Jesus, começo a buscar o conhecimento I begin to seek knowledge que a Bíblia me ensina, that the Bible teaches que me, os mentores, and the mentors, os discipuladores, the disciples, que os Bible colleges, the ones from the que os Bible institutos colleges bíblicos that teach the nos Bible, ensinam, that they teach eu us, começo a ter autoridade I begin to have para authority governar sobre a escuridão, to govern over the para darkness, governar sobre as trevas. to govern over the darkness. Então, se Satanás é o príncipe das trevas So if the Satan is the prince e of ele governa darkness pela ignorância, and governs
by ignorance. Jesus é a luz do mundo. Jesus is then the light of the E ele world governa através do conhecimento. and governs through knowledge. Eu preciso conhecer a Jesus. Then I need to know Jesus. Eu preciso buscar esse conhecimento. I need to seek that E knowledge. nós estamos vivendo esse tempo difícil, And we're living this difficult time onde muitas pessoas são dominadas pela ignorância. where many people are dominated by ignorance. Nós olhamos à nossa volta We look around us e você fala, poxa, como que essa pessoa acredita nisso? and we think, how can these people Como believe que in essa such a pessoa thing? age dessa How forma? can they act in this way? E nós vimos aqui que Davi era um homem que buscou conhecer a Deus. And we see that David was a man who sought to know God. E o coração de Davi era um coração voltado para Deus. And he was a man whose heart was turned to E é por God. isso que ele foi um rei que reinou sobre Israel durante 40 And anos. that's why he was a king who reigned for 40 years. Se você perguntar a qualquer judeu If you ask any Jew qual o rei que ele mais conhece na história dos israelitas, what king they know most in their history, ele vai falar Davi, they'll say King o David. rei Davi. King David. Existem canções sobre ele. There are songs about Existem him. filmes sobre ele. There are movies about Histórias são contadas sobre ele. him. Stories are told about Agora him. você não vai ouvir ninguém contar histórias sobre pessoas que governaram pela ignorância. But you'll never hear a story about people who govern through ignorance. Pelas pessoas que governaram pelas trevas, na People escuridão. who govern in the darkness. E no escuro é muito difícil você caminhar, And in the darkness it's very difficult porque for you você to não walk consegue enxergar o que está à tua frente. because you can't see what's ahead of you. Mas quando há luz, But when there is light, você consegue ver, you can see. você consegue direcionar-se You can direct yourself no caminho que Deus tem para a tua vida. on the path that God has for your life. E nessa manhã eu estou falando aqui para alguns guerreiros. And this morning I'm talking to some warriors. Nessa manhã eu estou falando para alguns valentes. I'm speaking to some brave ones. Nesta manhã eu estou falando para alguns homens que entenderam a sua posição no reino de Deus. I'm speaking to some men who understood their stance in the kingdom Aleluia. of God. Amen. Pode aplaudir. You can clap for that. Deus não espera que você seja um Superman. God is not waiting for you to become Deus não Superman. espera que você seja uma mulher maravilha. He's not waiting for you to become a Wonder Mas Woman. Deus espera que você seja um valente. But He expects you to be Que você brave. se posicione For you to take your no campo de stand batalha que Ele te colocou. on the battlefield that He has placed you. Eu sou um valente. I am a brave Eu sou um one. guerreiro. I'm a warrior. Deus me confiou a oportunidade de ser um pastor, God trusted me with the opportunity de to be a cuidar de uma pastor, igreja. to take care of a E ai church. daqueles que vêm contra as ovelhas da Life Point. And woe to those who Elas come são against the sheep defendidas. of Life Point. They are Eu e minha defended. esposa damos a nossa vida por essa congregação. My wife and I will give our lives for this Nós não congregation. só oramos por eles, We not only pray mas over nós os them, defendemos, but we defend them. nós os direcionamos. We direct Porque them. uma igreja não existe para dar conforto, Because the church is not here uma to give igreja existe para comfort. dar destino. It's here to give destiny. E eu vejo hoje, por causa da escuridão que o mundo está atravessando, And I see today, because of the darkness the world is facing, por falta de conhecimento, because of lack of muitos understanding, estão se perdendo. many are losing themselves. Inclusive dentro das nossas próprias igrejas. And in fact, inside of the church, Inclusive pastores e líderes even pastors and que leaders deveriam assumir o campo de lentilhas que Deus colocou na mão deles. who should be protecting the field of lentils that God A placed in their vida é um hands. campo de batalhas. Life is a battlefield. Não, nossas vitórias elas são alcançadas diariamente. Our battles are won every day. Uns lutam pelo dinheiro, Some fight for money, outros lutam contra uma enfermidade. some fight against an illness, Alguns lutam pelo seu casamento, some fight for their marriages, outros lutam contra um vício. some fight against an O fato é addiction. que estarmos aqui hoje é uma grande conquista para todos nós. The fact that we're here today is a great conquest for all of Antes us. de você nascer, Before you were born, uma corrida existiu pela sua existência na terra. there was a race for your existence on the earth. A ciência diz que quando há um relacionamento sexual Science says that when there's sexual relation entre um homem e uma mulher, between a óbvio, man and woman, obviously, 200 a 500 milhões de espermatozoides são liberados. 200 to 500 million sperm are liberated 200 milhões. in the millions. 200 a 500 milhões. 200 to 500 million Espermatozoides. sperm. Você é o vencedor. And you're the winner. Você é aquele espermatozoide que conseguiu entrar no óvulo. You're the one who made it Não, você não está into the entendendo. egg. You Você might not devia get se it. alegrar porque você venceu aí do 500 milhões de You pessoas. should rejoice because you won against 500 million. Vocês estão me entendendo? Do you understand me? Então a sua vida tem que fazer sentido na So your terra. life should make sense on Por this quê? earth.
499,999 milhões morrendo para você estar aqui. Because 499 million died for Então you to be você já here. começou a sua vida com uma batalha. So you already started out your life in a Então não battle. vale a pena você viver a sua vida de qualquer maneira. It's not any use living your life just in any way. Existe um momento onde a história e o destino eles vão se encontrar. There's a time and place where history and E destiny você will tem find que estar themselves. disposto a ser um samá da sua geração. And you have to be willing to be a shama in Eu your sou um life. samá da minha geração. I am a shama in my generation. O deputado Eduardo é um samá da geração dele. Congressman Bolsonaro Porque is assim como Deus a me de- chamou para ser um pastor, Deus chamou ele para militar na política. he was called to be in politics. E eu entendo bem esse campo de batalhas. And I understand this Porque eu battlefield já tive um too. mandato político. I had a political mandate. Os membros aqui da Life Point conhecem a minha história. Members here of LifePoint know my Eu fui story. vereador, I was a commissioner, presidente da Câmara Municipal de Vereadores no estado do Espírito Santo. president of the chambers in my state. E eu militei na área política por 10 anos. And I was in politics for 10 E eu years. conheço bem como é esse campo. I know this field a little bit. Eu lembro de estar no meu gabinete, I remember being in my chambers, reunindo com alguns vereadores, meeting with some other em algumas commissioners pautas que eram importantes para o município. on some important subjects Enquanto to o the grupo municipality. adversário estava na sala ao lado, In the meantime, our adversaries were in the next maquinando room, como reverter o quadro. thinking about how to turn the Quanto eles situation poderiam around, pagar para os meus pares, os meus colegas vereadores, how much they could pay desistirem my de abraçar colleagues, aquela causa que eu estava apoiando. how they could destroy the cause that I was embracing. Eu quero que você entenda que muito maior do que uma crise espiritual, I want to tell you that greater than a spiritual o mundo crisis, está vivendo uma crise política, the world is de living valores. a political crisis of E aí algumas values. pessoas dizem, pastor, mas eu não gosto de política. Some people say, Pastor, I don't like Já ouviu alguém politics. falar? Have you heard anybody say Pastor, eu that? nem vou na igreja hoje porque vai ter um político lá. Pastor, I'm not even going to church because there's a politician there today. I'm sorry. Desculpa. Boa sorte. Good luck to you. Pastor, eu detesto política. Pastor, I hate politics. Já ouviu isso? Have you heard this? Agora, But essa now- mesma pessoa que fala, pastor, The same I person who says, hate, eu detesto, the same person who says, I hate politics é o mesmo que fala, pastor, is the same who says, a Pastor, gasolina tá cara. gas is expensive. Pastor, meu aluguel tá Pastor, $3.000 no my rent apartamento. is $3,000 for my apartment. A ignorância tem destruído Ignorance has destroyed muitas pessoas. many people. Se você não sabe a roupa don't que know você this. veste, The clothes you wear, a casa que você mora, the house you o live carro in, que você anda, the car you o drive, valor da gasolina que você vai pagar, price of gas that you're going to quem pay for. define isso são os políticos. Those who São decide as that are the casas de leis que politicians. definem. The house laws. Agora querem definir se você vai ser homem ou ser mulher. Aí é Now they o want fim to do mundo. define if you're going to be a man or a woman. Agora eles querem definir se você é homem ou se é mulher. They want to let you decide if Porque you're a eles man or dizem que woman. uma criança de 5 anos, Because ela they não say a pode child dirigir, certo? of 5 years of age can't drive. Uma criança de 5 anos pode dirigir? A 5-year-old, can they Uma criança drive? de 5 anos pode votar? Can they vote? Uma criança de 5 anos pode casar? Can they get married? Não, mas ela pode definir que sexo ela No, quer but they ter. can decide what sex they want to be now. Isso é o que? Ignorância. And this is ignorance. Aí você está vendo isso e está achando normal? Now you're seeing this and you're finding it normal. Acha que isso está certo? Do you think it's right? Eu quero ver as minhas netas me darem netos. I want to see my granddaughters give me grandchildren. Eu quero ver as minhas filhas, graças a Deus, uma já é casada e já me deu 2 e está vindo uma terceira. Thank God one of my daughters is married and already has 2 children and rapaz tá has trabalhando. another one. We're at work. Para quem não sabe, é meu genro. To those who don't know, I'm his... E ele só pode repetir o Son-in-law. que eu falar. Eu não. Isso é o bom, isso é o bom. Eu falo o que eu quero às vezes. Ah, come on. Mas já pensou? But think about it. Como será a nossa geração se nós aceitarmos essa cultura ou essa causa defendida por alguns? How will our culture be if we accept this that is being Eu quero proposed to ver as us? minhas netas casarem. I want to see my granddaughters get Quero married. ver os meus netos casarem. I want to see them Eu all quero eles married. constituir uma família tradicional, Building sim. traditional families. Porque as principais instituições que Deus estabeleceu Because the main institutions that God para established governar a terra, to govern the earth, uma é a família.
One is the A family, segunda é a igreja. and the second is the E são as church. duas instituições que estão sendo mais atacadas. And these are the two institutions under attack. Então é impossível nós não falarmos sobre essa questão. So it's impossible not to E speak está on these chegando um things. tempo, queridos, que nós vamos precisar nos posicionar A time is coming where we will have to take a e stand entender de que lado você está, and understand what side que we are valores on, você pretende defender, what values you want to qual é stand o up mundo ou o for, legado que você quer deixar para as próximas gerações. what is the legacy you want to leave for the Os future valentes generations. de Davi, eles tinham esse conceito. The brave warriors of David had Eram this concept. 37. There were 37 of them. Samar era um dos 3 principais. Shammah was one of the top E 3. o texto diz que ele se posicionou. And the text said that he took his Diga stand. comigo, posição. Say with me, my stance. Ele se posicionou. He took a A stand. primeira coisa que eu e você precisamos fazer The first thing you and I é need nos to do posicionar is to take our para stand. defender as causas que nós cremos como verdadeiras. To defend the causes we find as O true. texto diz que ele se posicionou The text says that he took para his stand defender o seu campo de to defend lentilhas. his field of lentils. E ele lutou contra um exército inteiro. And he fought an entire army. E ele venceu. And he struck O them Senhor down. concedeu a ele uma grande vitória. The Lord brought him Então a a great primeira victory. lição que nós aprendemos com Samar So the first lesson we learn é with que eu Shammah preciso me posicionar. is that we need to take our Quais as stand. causas que eu acredito e defendo? We need to defend our Quais os causes. valores e princípios que eu acredito e defendo? What values and principles do I believe A in and segunda defend? lição que a gente aprende aqui The second lesson I learned here é que nós não devemos fugir com o povo. is that we should not flee with the A people. parte C aqui do versículo 11 The third part of verse 11 diz que o povo fugiu. says that the people fled. Eles fugiram quando fled. viu o exército de filisteus vindo. When they saw the army of Deixa eu Philistines dizer a coming. você, Let me tell quando you, você diz eu não gosto de política, when you say to yourself, I olha, don't eu like não vou politics, votar, or I'm not going to você é um vote, covarde you're being a e coward, você está fugindo and you're running do away campo de lentilhas que Deus colocou para defender. from the field of lentils that God placed Primeira you to lição, defend. não se posicione. Primeira lição, se posicione. The first lesson is to A take our segunda é stand. não fuja com o povo, The second is not to run away with the people, porque é mais fácil fugirmos. because it's easier to run É away. mais fácil deixarmos os adversários virem e tomar posse. It's easier to allow the adversary to come and E take você sabe possession. o que eu estou dizendo. And you know what I'm talking Se about? nós não tivéssemos um homem e um presidente com postura no Brasil, eles já tinham tomado o Brasil. If we didn't have a president with a stance in Brazil, they would have taken over it. E eu louvo a Deus porque a igreja se posicionou no Brasil. And I praise God because the church A took its igreja stand não in está Brazil. mais fugindo. The church is no longer running Ela away. está defendendo aquilo que Deus colocou nas mãos dela. It's defending what God placed into its hands. A terceira lição é lute third pelo seu lesson campo. That I learned is to fight over your field. Ah, pastor, mas é só um campo de But lentilhas. pastor, it's only a field of Não tem lentils. importância alguma. That doesn't matter. Aquilo que pode não ter importância para você, What might not be tem important to you importância para uma multidão à sua volta. has an importance to a E crowd talvez uma around you. decisão equivocada sua And maybe the wrong decision you pode make colocar em risco toda uma geração, can place at risk an entire toda generation, uma nação. an entire nation. Então lute pelo seu campo. So fight for Você your não field. pode desistir no primeiro obstáculo. You cannot give up on the first obstacle. Mesmo quando todo o povo fugiu, Even when all the people had Samar fled, se posicionou Shammah took his stand. e ele defendeu aquilo que ele acreditava. And he defended what he E é believed por in. isso que nós estamos falando desse cara hoje. That's why we're talking about this guy today. Pessoas que defendem aquilo que acreditam vão ser lembrados sempre. People who defend what they believe in will be Você remembered nunca vai ver um forever. monumento erigido a um covarde. You're never going to see a monument raised for a Ah, coward. aqui tem jaz um covarde. Oh, here we had a coward. Não, ninguém vai fazer isso. No, you'll never see that. Então Deus te levantou. So E eu God quero raised you. terminar dizendo And I want to finish by saying, quais campos nós precisamos defender. what fields it is that we should be Quais defending. campos você precisa defender? What field should you be O defending? primeiro campo que eu preciso defender The first field I should é a minha defend fé. is my faith. A fé é uma das principais armas que eu e você temos. Faith is one of the greatest weapons you and I João ele have. disse: a arma que vence o mundo é John says the weapon a that fé. wins against the world is our Assim faith. como você, eu sou imigrante. Just like you, I am an immigrant. Cheguei há 22 anos atrás nesse país. I came here 22 years ago to this Nos country. primeiros dias, a única coisa que eu tinha era fé.
The first few days, all that I had was my faith. Existiam momentos onde eu pensei em desistir, There were times where I thought about giving onde eu up. pensei em I voltar, thought about going back. onde eu pensei em agir de forma diferente daquilo que eu tinha uma palavra de Deus. I thought about doing differently with the word that I had received from Mas a God. fé me trouxe até onde eu estou hoje. But faith brought me to where I am today. A fé, ela pode fazer você mover-se Faith can make you move de yourself nível para o outro. from one level to another. E muitas vezes nós somos provados na nossa fé. And many times we are challenged in our Porque faith. Romanos 1,17 Because Romans diz que o 1:17 justo says that the righteous viverá shall live by faith. pela fé. O justo viverá pela fé. Righteous shall E o live by texto faith. diz, olha, que se aquele que voltar atrás, Deus não tem prazer nele. The Bible says that those who retreat, God takes no Ou seja, pleasure in existem them. momentos que a única coisa que eu tenho é a fé. There's a time that all that we have Então left você is our precisa faith. defender a sua fé. So you must defend your faith. A segunda coisa que você precisa defender The second thing you need to defend é o chamado que Deus te deu. is the calling that God has for you. É o propósito que Deus te deu. The purpose God Hoje eu gave to estou you. aqui falando para vocês e para milhares de pessoas que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Today I'm speaking to you and through millions who are watching on social media. Eu estou defendendo o que eu creio. I'm defending what I believe in. Eu estou defendendo o meu chamado. I'm defending my Eu estou calling. defendendo o meu I'm propósito. defending my E purpose. cada um de vocês que está aqui nessa manhã And each one of you here today tem um propósito, has a purpose. tem um chamado de Deus. You have a calling from E eu não estou God. dizendo que todos aqui foram chamados para ser pastores. I'm not saying that everyone was called to be a pastor. Então, Deus tem algo específico para cada um de nós. God has something specific for each one Então, of onde us. Deus te plantou, So wherever God planted aquilo you, que arde no seu coração, what's burning in your eu heart. sempre digo, encontre a sua paixão e você vai encontrar o seu I always propósito. say, find your passion and you'll O que find é your que queima purpose. dentro de você? What is it that's burning O inside of que you? é que você vê e você fala, uau, é isso que eu quero fazer? What is it that you see and you say, wow, that's what I Então, want to do. defenda a sua fé So defend your e faith, defenda o seu chamado. defend your calling, Defenda o seu propósito. defend your E purpose. terceira e última coisa que eu quero dizer que você precisa The defender third and final thing I want to say that you have to defend é a sua família. is your family. Por trás desse campo de lentilhas Behind this field of lentils, tinha algo muito mais importante there was something even more important do que as lentilhas, than the lentils que era a themselves, família which was the family de Samar. of Shammah, Um guerreiro, a warrior, um valente. valiant one. Você pode pensar, poxa, o cara vai defender um campo de lentilhas. You might say, well, he's only defending a Por trás field do campo of de lentils, lentilhas but behind that field Tinha algo muito mais importante. was something even more Era a important. família. It was his family. Porque a família de Samar não fugiu com os que fugiram. Because Shammah's family did not Porque a flee with família those de who fled. Samar confiava nele. They trusted him. A família de Samar confiava no Deus que Samar They servia. trusted the God that Shammah served. A família de Samar confiava no líder que Samar servia, que era Davi. Shammah's family trusted the leader that he served, which was Então você David. precisa defender a sua fé. So you need to defend your faith. Você precisa defender o seu propósito. Defend your purpose. E você precisa defender a And you sua need família. to defend your family. Honre o seu cônjuge. Honor your spouse. A Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso cônjuge. The Bible says that we should honor our spouses. Defenda seus filhos. Defend your children. Filhos que aqui estão, honrem os seus pais. Children who are here, honor your parents. Nós vivemos dias difíceis. We're living difficult days O diabo ele tem entrado na porta da frente das nossas casas, where the devil has gone into the front doors of our homes, roubado a nossa fé, stolen away our faith, roubado o nosso propósito stolen our e o purpose, pior, and worst of all, roubado os nossos filhos. stolen our children. Não deixe o governo definir quem o seu filho vai ser. Don't allow the government to define who your children Isaías, há will milhares become. de anos atrás, ele profetizou Isaiah, thousands Vai of years vir ago, said one que o would come governo dele não terá fim. where his O government seu will nome have no será end. maravilhoso, His name will be wonderful, conselheiro, Counselor, Deus forte, Pai Mighty da God, eternidade, Príncipe da paz. Prince of Peace. E esse é Jesus que já veio. This is the Jesus that has already come. E ele morreu na cruz por mim e por He você. died on that cross for me and for you. Então você não pode deixar o inimigo And you cannot allow the enemy entrar dentro da tua to casa, enter your roubar home, a tua fé, to steal your faith, roubar o teu to propósito. steal your E o pior, purpose, acabar com a tua família, and worst of all, roubar and your os teus family, filhos. steal your children. Deus já tem um destino para o teu filho. God has a Deus já destiny tem um for your destino para children. você. Has a destiny Deus for tem um you. destino para a tua He has genealogia a destiny inteira. for your entire Então nessa genealogy. manhã, And so this eu morning, quero que você I'd want saia you daqui na certeza to leave here with que você é certainty um Samar. that you are a Shammah.
que você é um valente, You are a valiant warrior, é um verdadeiro super-herói, a true superhero que vai se posicionar who will take your stand onde Deus te colocou, wherever God para places you, defender aquilo que Ele confiou nas tuas to mãos. defend what He placed into your hands. Amém? Eu só quero orar por vocês, já vou convidar o deputado. I want to pray with you and I want to invite the Ao final congressman. nós vamos orar com ele também. And at the end we're going to pray with Mas him. eu queria que você fechasse seus olhos por um momento, só para eu concluir essa parte. But I want you to close your eyes a moment so we can finish this part. Muitos imigrantes vêm para essa nação Many immigrants come to this nation. e chegam aqui e eles se perdem. They get here and they lose themselves. Alguns nem sabem quem são mais, Some don't even know who they are anymore. pensam em desistir, They think about giving up. desanimam. They get Mas discouraged. eu vim aqui dizer para você algo nessa manhã. But I came to tell you something Você this está no morning. lugar certo, You are in the right place no tempo certo. at the right time. Esse é o tempo que Deus tem para você. This is the time that God has for you. E não se preocupe porque Ele está no controle de todas as coisas. Don't worry because He's in control of all things. Ele vai continuar contigo. He will stay Assim with como you, Ele foi com Samar, just as He was with Shammah, que defendeu aquele território. who defended that territory. Deus é com você God is with you. e Ele vai te fortalecer para defender aquilo que é importante para He Ele. will strengthen you to Eu quero protect abençoar a what's tua important vida to em Him. nome de Jesus. I want to bless your life in Jesus' Amém name. e amém e amém. Glória a Deus.